nossa casa e a sua palavra. Olá, boa noite. É com grande prazer que novamente me encontro aqui com vocês. É um encontro muito fortuito, inclusive para mim, especificamente, porque a gente fala um pouco sobre a questão da física quântica. Parece que é uma coisa que está muito distante de nós. Na verdade, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está presente em cada segundo, em cada nanosegundo da nossa vida. Porque nós somos energia. E energia é a única coisa que existe. Não existe matéria. Essa questão da matéria é muito interessante porque a gente olha, né, a gente pega a cadeira e pega as coisas e tudo, e acha que aquilo ali é matéria. Só que através do desenvolvimento das tecnologias, eles foram verificando a constituição de tudo que existe. Aí, quando eu estudei na escola, o pessoal da biologia, etc., física, etc., dizia assim: o átomo é a menor partícula da matéria. Abrindo parênteses, partícula é matéria. Aí, depois não era o átomo, eram os prótons, os elétrons, os nêutrons, é a menor partícula da matéria. E aí a tecnologia continua avançando, e aí eles conseguiram chegar ao núcleo do átomo. Não, o núcleo do átomo é a menor partícula da matéria. Hoje, chegamos no núcleo do átomo, e no núcleo do átomo só existe energia. Somos constituídos de átomos, cadeiras, mesas, árvores, tudo. Então, se o átomo é energia, somos energia. Essa visão quântica, hoje eu fui convidada para falar sobre um assunto que é um assunto, eu procurei fazer o melhor que eu pude para poder traduzir para vocês o que é a quinta dimensão. Nós estamos falando muito, ouvindo muitas coisas sobre a questão da quinta dimensão, sobre a questão de quando o planeta está mudando de frequência, nós estamos mudando as nossas energias, né? Tudo está mudando em torno de nós. Então aí eu resolvi fazer um trabalho, né, para mostrar para vocês sobre a quinta dimensão. Aqui tem um pouquinho do que eu já fiz e faço, né? Eu sou certificada pelo Instituto Kirlionics da Rússia para pesquisa e uso de dispositivos que mapeiam a energia humana, né? Também sou sistematizadora de um programa de saúde integral, que é um programa quântico de saúde integral, que nós trabalhamos os vários corpos, né? Sou sistematizadora do NEP também, que é o Neuroactive Progress, que é um sistema de estímulo cerebral para que a gente possa avançar no nosso cérebro. Só usamos 10% da nossa capacidade. Quem já assistiu aquele filme Lucy, né? Só uma observação, o filme Lucy ele foi baseado numa pesquisa científica que um cientista fez uma projeção do que seria o ser humano se nós utilizássemos 100% da nossa capacidade cerebral. Quem não assistiu o filme Lucy, eu sugiro que assista, é muito interessante, porque aquilo está baseado dentro de uma pesquisa, aquilo é real. Para resumir, eu não vou contar o fim do filme, porque senão ninguém vai assistir, mas assim, é fantástico, é interessante. Chega a energia pura, chega a energia pura. Então, a questão do desenvolvimento, né, hoje os cientistas sabem que o cérebro é o centro de comando. É aqui que nós temos o comando. As conexões das antenas, como o Gilson falou, né, do campo quântico, é feita através da pineal. A constituição da glândula pineal são cristais, são microcristais. E quanto mais cristais a glândula pineal tem, mais conexão com o campo quântico a pessoa tem. E aí desperta várias habilidades, vários talentos, visão,
audição, né? Intuição, né? Telepatia. Então, esses talentos nós já temos, estão aqui. É só a gente aproveitar. E como que a gente desenvolve o cérebro? Fazendo coisas que nós nunca fizemos antes. Dançando o que a gente nunca dançou. Estudando um idioma que a gente não sabe, né? Fazendo uma escultura, pintando, cantando. Essas áreas, elas são acessadas, a não ser que a gente não seja, vamos dizer assim, não façamos coisas novas para nós mesmos. Então você veja, o ser humano basicamente, ele tem nos seus estímulos a necessidade do novo. Mas muitas vezes tememos o novo. Tememos o novo por quê? Porque vocês sabem que nós temos um lóbulo cerebral, né, que é racional. Né? O lado direito do cérebro está conectado com o lado esquerdo do corpo, porque a conexão cerebral é invertida, né? O lado esquerdo do cérebro é o lado criativo, intuitivo, né? Então, a razão, aquela que conversa com a gente o tempo todo, quando a gente quer fazer alguma coisa nova, e a razão fala assim, não faça, não vai dar certo, você nunca fez isso, você vai fazer uma coisa que você não sabe, olha que absurdo você tentar alguma coisa que você nunca fez. Mas não é a culpa da razão. A razão é limitada. Você sabe por quê? O campo de atuação da razão é referente a todas as memórias do que nós já fizemos. Ela não consegue ter a referência do novo, porque o novo é novo. Como que a razão vai saber o que é novo? Então, ela projeta, através das conversas, né, que ela tem com a gente mesmo, dizer, você nunca fez isso. Você não vai dar certo, porque ela está baseada em cima de aspectos de vivências passadas. Qual é a grande memória que nós falamos hoje, que nos desperta para o novo? O que nós temos no nosso sistema que pode traduzir essa evolução que nós vamos falar agora sobre a quinta dimensão? O coração. O coração é a voz que assume o novo. O coração, ele tem intenção, ele vibra. Então, quando eu vejo algo, quando eu vejo alguém pintando, ou alguém cantando, ou alguém dançando, o meu coração vibra. Ele tem vontade de fazer, porque ele está conectado com a minha alma, ele está conectado com as minhas potencialidades infinitas. Porque uma coisa é certa. Os cientistas de toda parte do mundo, de todos os segmentos, eles já sabem. Nós somos uma caixa preta. Várias pesquisas médicas, instrumentos, tecnologias, não conseguiram chegar nem aos pés de todo o esquema que existe perfeito e divino, que estabelece conexões fantásticas, energéticas, multidimensionais, quânticas, de infinitas possibilidades. A única voz, então, que hoje, nesses novos tempos, nós deveríamos dar mais atenção, não é a razão, é ao coração. Vamos começar a falar um pouquinho das novidades. Novidades não, vocês já sabem tudo. A gente já sabe tudo. Está tudo guardado nas nossas memórias. Se você quiser entender o universo, pense em frequência, energia e vibração. Nikola Tesla é o maior gênio da humanidade. Quem não conhece, naquele canal do History, tem um filme sobre o Nikola Tesla, que é o Senhor dos Raios. Ele é responsável pela luz, ele é responsável pelo rádio, ele é responsável pelo Wi-Fi, ele é responsável por 700 patentes ligadas à utilização da energia sem fio, aquela energia que canaliza a energia vital do campo quântico. Em 1829, ele foi para Nova York com uma carta de referência para trabalhar no laboratório de Edison. E lá, eles, obviamente,
brigaram. Porque Edison, muito arrogante, né? Porque ele era bancado pelos Morgans, que eram os grandes banqueiros, e ele se sentia assim um super gênio da humanidade, e de repente chega um sérvio, magrinho, que falava baixinho, e começou a desenvolver processos, projetos, e descobriu que a lâmpada de Edison e a energia de Edison nunca ia dar certo. E aí ele lançou a corrente alternada, que é essa aqui. Porque Edison tinha corrente contínua. A corrente contínua, gente, só para vocês terem uma ideia, ela ia se perdendo aos poucos pelos fios e não ia chegar a lugar nenhum. A corrente alternada, que Tesla tem, foi como se fosse, assim, o avião a jato das pesquisas e do desenvolvimento. E esse filme é espetacular, eu sugiro que vocês assistam. É um momento muito interessante para a gente ter acesso ao que já foi feito, a quem já existiu, a quem já trouxe para nós, né, as informações do campo quântico, do infinito de possibilidades, que a física quântica fala, para nos atendermos aqui dentro das nossas evoluções. Obviamente ele foi enviado, né? E dentro desse filme fala exatamente a data que ele nasceu, como ele nasceu, e já existiam escritos falando que ele viria. Então é muito interessante. E aí esse é um dos pressupostos básicos que inicia todo o trabalho de pesquisa a respeito de todo o universo e que nós estamos incluídos, obviamente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o ser humano no plano multidimensional, né? Aí vamos falar, não vamos muito longe não, né? Vamos falar na multidimensão do quê? Pensamento. Pensamento, o comprimento de onda do pensamento é muito curto também. Nós temos várias frequências cerebrais, vamos falar sobre elas. É um campo, eu chamo de matriz energética. É como se fosse um corpo energético, é o nosso pensamento. Lamentavelmente nós não tomamos conta dele. Deixamos que o pensamento seja como se fosse um cão raivoso, né? Ou então um ser frágil. Deixamos o nosso pensamento à deriva? Não podemos. O pensamento é ele que leva a nossa energia vital. E só para entender um pouco de energia vital, o que está vivo tem, e o que está morto não tem. Quem tem saúde tem vitalidade, quem está doente não tem. Então a energia vital é aquela fundamental na manutenção da coerência, da saúde, da vida, da alegria, da felicidade e do amor. Então veja, se o meu pensamento é que é o norteador da minha energia, como será que nós estamos lidando com essa energia? Vocês estão ouvindo? Oi, alô, oi. Então veja, se eu consigo domar os meus pensamentos, se eu consigo observar os meus pensamentos, eu já tenho aí um aspecto mais consciente. Quando a gente fala de consciência, está diretamente relacionado ao que é que você está pensando, né? Então é uma matriz multidimensional. A outra matriz multidimensional é o nosso sentimento, né? Então veja, é o que eu sinto. Sentimento não é uma coisa que vem do nada. Sentimentos são aspectos químicos cerebrais. Quando eu tenho um estímulo cerebral, qualquer estímulo. Um exemplo, eu estou no trânsito, de repente um carro freia na minha frente, eu não vejo porque eu fui pegar alguma coisa no banco, eu levo um susto, naquele momento meu cérebro recebe esse estímulo e inunda todos os meus mais de 100 trilhões de células de neurotransmissores de informação, mudando todas as minhas constituições físicas. Acelera o meu batimento cardíaco, muda meu sistema endócrino, influencia os meus músculos. Então, sentimento não é uma coisa distante de nós. O sentimento está diretamente relacionado às nossas condições físicas. Então, se eu consigo ordenar o meu pensamento, tomar conta do
dos estímulos emocionais, no momento em que se eu tiver condição de me equilibrar, eu já estou com 2/3 da minha situação resolvida. Por quê? Porque todas as minhas células têm receptores, né? Tem neuroreceptores, e aqueles neuroreceptores, eles levam informação, que é o que eles chamam de fóton, é o que eles chamam de quantum, por isso que é física quântica. É o potencial energético dessa informação. O campo está lotado. Quando eu falo campo, é um campo energético todo. Está lotado de informação, né? E essas informações fazem parte da nossa vida. Palavras: ressonância, ressonância, som. Nós vamos falar sobre isso, mais uma matriz energética. E as atitudes, a materialização. Dessa forma, falamos um pouco do pensamento. Como eu falei, o lado direito, escrita, lógica, raciocínio, música rítmica, né? Lado esquerdo, intuição, emoção, imaginação, criatividade artística, música melódica. Ah, tudo bem. Quando eu faço exames nas consultas do mapeamento bioenergético, muitas vezes eu vejo deficientes físicos. É a coisa mais interessante. O sistema bioenergético é como qualquer outra coisa nesse mundo, vamos dizer assim. Ele é estimulado. E aí funciona. Se ele não é estimulado, ele vai aos poucos degradando. É como uma situação de um ser, por exemplo, que fica deitado uma vida inteira. Ele não vai andar. Não tem estímulo. Né? Quando a gente opera alguma coisa, algum tendão, alguma articulação, nós temos que fazer fisioterapia, movimento, para readquirir os estímulos necessários à manutenção daquele órgão, ou daquele sistema, ou daquele tendão, ou daquela, né, daquele braço, enfim. Então, muitas vezes, quando eu faço mapeamento bioenergético, eu vejo que o lado da intuição, emoção, imaginação e criatividade está praticamente morto. E aí, são pessoas que começam a somatizar do lado direito do corpo síndromes e patologias. Porque tudo tende à perfeição. Então veja, quando Einstein faleceu, eles fizeram uma análise no cérebro de Einstein, descobriram que Einstein tinha os 2 lóbulos cerebrais funcionando quase sincronicamente. Essa é a nossa natureza. Nós precisamos entender que a criatividade, ela não é vamos dizer assim, não é um luxo, é uma necessidade. Seremos seres muito mais equilibrados se conseguirmos aceitar a intuição, a música. Seremos seres muito mais felizes quando conseguirmos mexer com o nosso cérebro de uma forma geral. E aí, dessa forma, entra o que a ciência hoje já sabe, que é a neuroplasticidade. Porque até então, nós achávamos que com a idade, nós íamos perdendo neurônios. Eu não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram disso? Que o pessoal falava assim, ah, mas olha, vai ficando velho, esquece, porque ó, os neurônios morrem, entendeu? Aí vai ficando tudo morto aqui, não adianta, tem que fazer palavra cruzada, não é? Gente, isso não existe. Quanto mais estimulamos, mais ele funciona. A neuroplasticidade trouxe para nós a resposta aos grandes problemas do cérebro. Porque, veja, só um exemplo rápido. Quando o Herbert Viana morreu, né? Morreu não, quer dizer, teve aquele acidente do ultraleve, né? Ele perdeu muita massa encefálica. E nessa época, eu morava em Brasília, né? Eu estava dentro do SARA, que é o hospital que ele foi internado, uma área especial, mas a gente ouvia os bochichos. Então lá era assim, ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai viver uma vida vegetativa, porque a quantidade de massa encefálica que ele perdeu foi muito grande. Ele canta, não canta? Sim. Ele toca, não toca? Por quê? Como ele era artista, como ele trabalhava os 2 lóbulos cerebrais, o cérebro dele teve a capacidade de gerar
novos caminhos sinápticos. As sinapses cerebrais é que é o pensamento, né? Então o cérebro criou atalhos para estimular o que ele já tinha perdido. Isso chama-se neuroplasticidade. Então, quanto mais estimulamos o cérebro, melhor. Então, quem gosta de pescar, quem não gosta de pescar, então quem gosta de cantar, então façam algo que vocês nunca tenham. E outra coisa básica, tipo, vou sair para ir para o trabalho. Peguem estradas diferentes, né? Observem cenários diferentes. Tudo isso colabora para que o cérebro vá guardando mais informação, mais informação. Isso é estímulo. Estímulo cerebral. Então, Patrícia, por exemplo, comer com a mão esquerda. escrever com a mão esquerda. Outro dia eu estava brincando com meu neto, tão engraçado, criança. Criança é uma graça, né? Eu estava brincando com meu neto, eu coloquei um lápis no dedão dele, do pé, para ele desenhar com os pés. Ele achou aquilo engraçadíssimo. Ele desenhou. Consegui. Então, assim, esse tipo de relação, é assim mesmo? Não mexe, mulher. Alô, melhorou. Esse tipo de brincadeira a gente pode fazer com as crianças. Não, senta, por favor. Então a gente pode fazer com as crianças, podemos fazer com nós mesmos, entendeu? Para que a gente possa ser o quê? Um ser saudável. Porque a falta de estímulo de um lóbulo ou de outro automaticamente vai resultar numa falta de estímulo na lateralidade que esse lóbulo cerebral está conectado, né? E aí nós temos as ondas cerebrais. Veja, tudo é energia. O meu cérebro é um órgão elétrico. As sinapses, né? Se nós pudéssemos ver aqui, eu tive a oportunidade de ver um trabalho de um médico alemão, que ele colocou, dentro da cavidade cerebral, ele colocou uma câmera. Dentro da casa de um paciente dele, ele colocou uma câmera e gravou o que acontece com o cérebro nesse momento aqui, quando todo mundo está. Vamos ver se vocês imaginam, assim, imagina as cabecinhas todas. Sabe o que acontece? É uma rave, gente. É só luz. Luz de todas as cores, tempestades luminosas, belíssimas. Luz verdadeira, luz cintilante dentro de nós. Então não somos seres qualquer, não é? Essas são as nossas ondas. Então, se vocês forem ver, agora nós estamos em ondas betas. Olha como é tudo muito curtinho. Curtinho, rápido, rápido. Isso é um estímulo, né? Então vamos ler, vamos cantar, vamos fazer poesia, vamos escrever contos, vamos, enfim, isso é estímulo. No momento em que a Sônia começou a meditação, nós entramos em alfa. As ondas são um pouco mais longas e aí estabelece uma informação para todo o nosso sistema que naquele momento nós estamos descansando, né? Quando essas ondas alfa começam a baixar, e principalmente pelo o estímulo luminoso, quer dizer, se estamos num quarto escuro ou se é de noite, ela consegue chegar às ondas teta. Só que o que acontece, gente, para que isso aconteça na nossa vida, à noite, para que a gente possa dormir e ter um sono reparador, primeiro eu preciso tirar todos os equipamentos eletrônicos de dentro do quarto. Não posso ter TV ligada na tomada, tá? Não posso ter nenhum tipo de dispositivo eletrônico do meu lado. Para vocês terem uma ideia, nós medimos um estado de saúde mais ou menos 10 Hz. Se eu tivesse um medidor aqui, a pessoa em saúde estaria com 10 Hz. O celular tem 3.720 Hz. Imagina isso dentro de um campo delicado e divino como o nosso. Ele nos sobrecarrega e não descansamos. Ficamos estressados e temos hiperatividade cerebral. Para saber o que é hiperatividade cerebral, quando a cabeça fala sozinha. Você vai deitar, ela fica falando sozinha, fica contando
dentro, né? Fica conversando sozinho. Não dá. Esse tipo de hiperatividade cerebral é um resultado de o quê? De um sistema eletromagnético sobrecarregado. E aí, lembra aquela história, tomar banho de sal grosso descarrega? É verdade, porque é íon negativo. Então, quando vocês sentirem dificuldade em dormir, eu sempre aconselho as pessoas lá que eu faço os atendimentos, façam escaldapé. Porque na naturopatia, quando a gente esquenta os pés, a gente esfria a cabeça, né? Coloquem sal grosso, porque o sal grosso é íon negativo, que é exatamente o que nos faz bem. O nome pode até não ser muito aceito assim, mas isso é um paradigma. Na verdade, o que nós precisamos são íons negativos. Os íons positivos são os íons da insalubridade eletromagnética. Então, se queremos ter um sono reparador, se queremos chegar ao sono REM, nós precisamos tirar todos os equipamentos eletrônicos de dentro do quarto. Retirar da tomada. Não ficar com o celular do lado carregando. Não ficar com nada. O quarto, gente, é um templo. Vocês sabem por quê? Quando nós chegamos entre a alfa, nos aproximando da onda teta, abre-se uma janela. Uma janela pequenininha chamada sono REM. Essa frequência REM, ela é o alerta, é o sinal. Ela é um sinal para todas as nossas células e ela apita um som dentro da gente, regenera, desintoxica, emagrece, relaxa e descansa. Rejuvenesce também. Só que para você chegar nessa janela, você tem que conseguir dormir profundamente. Então precisamos entender que a nossa saúde está diretamente relacionada aos aspectos energéticos e também a um domínio, a um comando. Vamos pegar o leme da nossa vida. Vamos buscar essa atenção com os nossos pensamentos. Vamos buscar amenizar os processos emocionais, porque nós somos poderosos. Mas às vezes a gente não acredita. Mas tudo bem, mas a gente é. Então vamos testar. Né? É um teste. Pois não. Olha só, em relação à saúde, normalmente aqui acho que todos usam o celular como despertador dentro do quarto. A que distância você aconselha? Não use, não. Compre um despertador, a Bíblia. Eu recomendo. Não acorda. Compre um despertador, a Bíblia. É isso aí. Compre um despertadorzinho de R$5. Olha, o campo eletromagnético, o campo do celular é tudo. Ele pode estar em qualquer lugar que está captando, não está? Se você está no meio da montanha, você está falando no celular, não está? Desligar o celular. Vai botar ele para carregar desligado fora do seu quarto. Porque ele vibra, ele continua emitindo frequência. Ele continua. Reloginho, gente, é uma maravilha. E a gente ainda pode comprar aqueles que fazem cocoricó, sabe? Aquele carinha, esse cocoricó, entendeu? Vamos brincar, né, gente? Vamos fazer coisas que nos fazem bem, que traz alegria. Ou então tem uns despertadores que falam assim: bom dia, seja feliz. Imagina que delícia a gente acordar com uma coisa: bom dia, seja feliz. Claro, a gente às vezes demora um pouco, são vários bom dia, seja feliz. Olha, é ótimo também, né? Às vezes eu dou uma ordem, eu preciso acordar às 5 horas, eu tenho que pegar o ônibus, mas eu acordo na hora. Eu falo que existem duas leis grandes no nosso sistema. Uma é compensação e a segunda é programação. Nós conseguimos programar tudo que nós quisermos. Absolutamente tudo, inclusive acordar na hora. Mas é um exercício. Porque o que acontece? Existe um termo que as pessoas às vezes usam, chama-se zona de conforto. Zona de conforto é o nosso sistema. Meu pai dizia assim: bota uma rede que qualquer um vai ficar ali.
botou uma rede de povo. É igualzinho ao nosso sistema. Então, ele tem uma zona de conforto, ele se habitua a determinada coisa. Quando eu quero mudar aquilo ali, eu preciso ter ritmo, eu preciso ser coerente, eu preciso ter uma permanência naquela atitude até que a mudança se estabeleça. E o mais interessante é que quem vai perceber a nossa mudança, normalmente é o outro. Porque é tão natural o processo de mudança que a gente acaba nem se dando conta que mudou. O outro que fala, nossa, mas você está diferente. Você fala, tô. Você está diferente. Aí a pessoa, tá bom. Aí, depois é que vai se dar conta. Então, assim, se quiser programar alguma coisa, tudo que você quiser, você consegue. Eu não conheço até hoje ninguém que não tivesse uma intenção verdadeira, vamos dizer assim, de fazer alguma coisa e que não tenha conseguido. Você anteriormente falou, para esquecer a palavra cruzado, você estava se referindo nessa coisa que antigamente falava que lá no museu diminuindo. Mas a palavra cruzada é bom. A palavra cruzada é ótimo, é muito legal, a gente vai descobrindo várias coisas. Agora pode, e aí é que tá, não é só a palavra cruzada. Porque o que é programação. Está programado aquilo ali, ele esquece, ele não vai mais estimular. Deixa eu te falar outra coisa. Você já ouviu falar do colchão eletromagnético? Sim. Que ajuda a dormir? Já. São frequências, a gente usa lá no spa. Eu coordeno o Centro Quântico de Saúde dentro do Spa Maria Bonita. São 5 tecnologias, 2 são russas minhas, mas tem 3 tecnologias lá que eles já tinham. Tem esse colchão. Que é um colchão que você muda a frequência que você quer. Esse de dormir, né? Eu tenho um terapêutico. Não. Você muda a frequência. E eu descobri isso, minha irmã trouxe isso dos Estados Unidos, e ela falava que ele inicialmente foi para curar cavalos. Porque os cavalos mangalargas, estressados, estressados, eles botavam uma manta eletromagnética. Depois eles descobriram que podia ser usado nos seres humanos. E ele tira toda dor, todo cansaço e acorda. Exatamente. Porque ele entra na delta. Tem várias frequências. Isso é muito bom. Bom, as super ultra curtas, né? Que se exprimem em legiões angélicas, aí a gente chama de delta. A frequência delta, normalmente, a gente encontrou, né, nas pesquisas, os iluminados, os yogis e aqueles que conseguem chegar ao que os físicos chamam de ponto zero. Para vocês terem uma ideia, o que é o ponto zero? É uma dimensão, é uma dimensão que a nossa frequência, imaginando que vocês são o quê? Um rádio, um dispositivo. Então eu ligo o meu rádio, na frequência delta, um exemplo, né? Eu vou acessar as legiões angélicas. Eles chamam de ponto zero, não chamam de legiões angélicas, porque lá não existe nem passado, nem futuro, e todo o conhecimento do universo. Por isso que você vê, por exemplo, iluminados na Índia, que são semi-analfabetos, e que depois que conseguem, através do trabalho de meditação, né, acessar o ponto zero, então eles conseguem desenvolver e resolver equações matemáticas, falam 12 idiomas, por causa disso. Bom, vamos falar um pouquinho da outra matriz multidimensional do sentimento. Esse campo é espetacular. Hoje nós chegamos no coração, porque antes era o cérebro agora a gente já sabe um pouquinho, mais ou menos, a gente já sabe que tem que controlar os pensamentos. Agora o campo eletromagnético do coração. Para vocês terem uma ideia, o campo eletromagnético do coração vai de 2 a 7 metros. 2 metros no mínimo, que é a ressonância de frequência. Então aqui vocês estão se entrelaçando. Os campos eletromagnéticos do coração, eles se entrelaçam e eles passam informação, né? Que são quânticos. Então, o seu campo vibratório é 5.000 vezes maior que o do cérebro. Pense positivo e sentirá a diferença ao seu redor, né? Pense com o coração. Nesse momento em que nós estamos vivendo no planeta, o cérebro, lamentavelmente, ele só consegue fazer coisas básicas. Ele não consegue acessar o novo, como eu falei.
Então ele nos aprisiona em paradigmas, em conceitos e numa vida que já não é mais. Porque tudo já está avançando. Então, como que nós vamos fazer? Vamos ouvir melhor o nosso coração. Vamos dar ouvidos ao nosso coração. Né? Bom, é semelhante à luz de uma estrela que a gente vê e já morreu há bilhões de anos? O cérebro? Não, as projeções que a gente acha que podem emergir. Porque a luz da estrela só chegou aqui agora. Exatamente, mas ela já foi. Olha, o que eu digo, viu, Gilson, é que, na verdade, nós criamos isso. Nós criamos isso aqui. O que, para vocês entenderem, bom, é que eu não tenho slide aqui, senão vocês iam ver. Existe um campo que Tesla nomeou, ele cunhou o termo éter. O termo éter foi cunhado por Tesla porque ele desenvolveu uma pesquisa, ele botava uma placa, né, para absorver as frequências luminosas do Sol e para medir o comprimento de onda que acabei de mostrar aqui para vocês. Só que com um detalhe, à noite ele via que tinham frequências de comprimento de ondas que ele nunca imaginava que poderia existir. Naquela época não tinha satélite, a gente não sabia dos raios gama, das explosões solares, a gente não sabia de nada. E aí, inclusive, a mídia disse que Tesla estava conversando com extraterrestres. No fundo, ele cunhou esse termo éter depois que ele teve um contato com um iluminado que, na época, nos Estados Unidos, estava chegando da Índia, chamado Paramahansa Yogananda, que é uma outra sugestão que eu faço para vocês lerem. A autobiografia de um yogi é uma leitura indispensável para qualquer ser humano que tenha intenção de melhorar. Ali ele fala tudo. E aproximou Tesla. Nessa aproximação de dois cientistas, um trazendo a filosofia ancestral, né, védica, e o outro com todas as tecnologias na mente, né, Tesla cunhou o termo éter. O que é o éter? O éter é esse campo de infinitas possibilidades que a física quântica fala. É um campo consciente, é como se fosse plástico. Então ele é energético. Eu penso, ele materializa. Eu penso, o campo materializa. Então, no fundo, não é a estrela que morreu, é a estrela que continua aqui emitindo infinitamente as emanações de pensamentos e sentimentos. Somos nós. Emanamos para o cosmos, né, infinitamente. Então, somos seres multidimensionais. Dependendo do nível do pensamento, eu atinjo áreas do cosmos. Eu consigo conversar com os anjos, se eu quiser, não é? Aqui a gente já começa a entender um pouquinho desse aspecto do coração e como que o coração tem mais neurônios do que o cérebro, né? Células do coração produzem 2,5 watts de energia em cada batimento cardíaco, com uma amplitude de 40 a 60 vezes maior que as ondas cerebrais. Esse é o nosso verdadeiro cérebro. O outro é para tarefas básicas, né? O campo eletromagnético que irradia entre 12 a 15 pés, eu não sei aqui, por exemplo, que é pés, né? Dentro do coisa, né? Para fora do nosso corpo, a cada batimento. A cada batimento, ele está irradiando a 30 pés, né? Cada pés equivale a 30 centímetros. 30 centímetros, aqui a gente tem 15 pés. 3 metros e 60, 4 metros e meio. Exatamente. 4 metros e meio, eu irradio informação. Que tipo de informação o meu coração está irradiando? Será que são sentimentos de alegria? Ou são tristezas? Será que ele irradia positividade ou mágoas e dores emocionais? Né? Precisamos começar a nos avaliar mais.
Ao invés de olhar para fora, uma coisa também, não existe nada fora, tá, gente? Tudo é dentro. Então, assim, vamos olhar para dentro mais, porque aí a gente vai começar a entender um pouco mais como que esse sistema divino e eterno funciona. Olha a visão ampliada das correntes do coração. Olha que aspecto lindo. Porque não enxergamos ainda, mas nós vamos conseguir enxergar. Som, ressonância, é outra matriz dimensional. Música e som podem ser uma ferramenta muito poderosa de transformação do corpo da alma humana. A informação veio à luz nos últimos anos que a nossa escala musical dos dias modernos foi roubada do seu vasto potencial para a cura e transformação. E havia uma poderosa escala de tempo tonal, honrada e conhecida como frequências originais do solfejo. Para vocês terem uma ideia do que é isso, na Idade Média, eles mudaram os tons. A frequência do solfejo é uma frequência que estimula. Essas são as frequências solfejo. Então eu tenho frequência 13396, que ela nos liberta do medo. O medo é a prisão. Nós temos uma frequência 417 Hz, que facilita as mudanças. Nós temos a frequência de 528 Hz, que repara o nosso DNA. Nós temos as frequências de 639, que nos conecta, né? Nós temos essas frequências são as frequências solfejo, e elas eram utilizadas nas músicas. Na Idade Média mudaram os tons. E em vez de terem todos esses benefícios, a Idade Média mudou para frequências de medo e dominação. Depois da Idade Média, houve outra mudança nos tons musicais, que foi os Estados Unidos que fez. Mudaram as frequências para agressividade, violência, irritabilidade e medo. Então hoje, se nós ouvirmos, eu trouxe até uma música depois, com a frequência de 528 Hz, e esse tipo de informação, se vocês forem no computador, forem buscar na internet, dizer 528 Hz, ele vai baixar para você centenas de músicas que vocês podem colocar no trabalho de vocês, na casa de vocês, na hora que vocês forem dormir. Inclusive, no celular Android, eles têm um aplicativo agora, que é um aplicativo que é Brainwave. Você pode baixar para o celular e colocar o fone de ouvido e ouvir as frequências. Eu fiz um trabalho em Brasília, foi uma imersão, né? Uma vivência, onde eu mapeei as pessoas antes, quando elas chegaram. Eu gravei. Na verdade, as pessoas selecionaram qual tipo de frequência que elas queriam trabalhar. Eu baixei para o celular delas, elas levaram para casa, ficaram ouvindo durante o sábado, domingo, até o horário do novo encontro, mapeei de novo, mudou todo o sistema energético. Então, são coisas voltadas para o nosso ser quântico. E isso é fácil hoje, está acessível hoje, né? Eu passei aqui, isso é muito interessante, não sei se vocês já viram essa mesa, é uma mesa de ressonância, para vocês verem que o som materializa. Tanto é que você tem, do verbo se fez a carne, não é? E do verbo se fez a carne. O que faz mal não é o que entra, é o que sai. Também já ouviram isso, né? Então o que faz mal para o nosso corpo não é o que entra, é o que sai. Por quê? Porque o nosso som, o que nós falamos, tem forma. Isso aí é uma mesa. Eles ligam essa mesa, tinha até o vídeo, mas eu não trouxe, não fica muito longo. Eles colocam o som e a mesa exprime a forma. Eles colocam o som e ela mostra a forma. E normalmente, como tudo no universo é perfeição, são formas, são mandalas perfeitas, né? Esse é o que sai da nossa boca. Cuidado com o que se fala. Quanto mais falamos, quanto mais reclamamos,
quanto mais, vamos dizer assim, fortalecemos o consciente coletivo negativo, mais nós estamos materializando o mal. Mais nós estamos materializando a doença. Mais nós estamos materializando a pobreza, o conflito, a dor. Né? Seria a força dos mantras? Não, isso é qualquer coisa, isso é som. 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 Qualquer som. Então, por exemplo, os mantras, eles já sabiam disso. Isso é porque as tecnologias agora estão nos mostrando, mas se você pega, por exemplo, a filosofia védica, tem 18 mil anos, eles já sabiam. Os egípcios já sabiam. Né? Os atlantes já sabiam, e há muitos sabiam muito mais. Então, o que nós temos hoje é uma necessidade de voltar a nossa consciência, a responsabilidade inalienável sobre tudo e absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Nossos pensamentos, sentimentos e palavras. Eu me lembrei, Patrícia, das muralhas de Jericó, que eles andaram e depois soaram a corneta e as muralhas caíram. Se vocês forem procurar agora no YouTube, ou no Face, ou no Google, vocês vão ver a última arma que foi desenvolvida, eu acho que foi na China ou na Coreia. É uma arma de som. Ela não tem som, mas ela emite uma frequência, derruba tudo que estiver pela frente, destrói o mundo. É o som. Nós fazemos isso com o nosso corpo. Porque se vocês forem tapar os ouvidos, tapem os ouvidos agora e falem: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. A primeira pessoa que ouve o que nós falamos somos nós. Nós que somos afetados pelo que nós falamos. Então, vamos manter esse cão raivoso dessa mente, né? Sabe, assim, né? Daquele jeito mesmo, bagunçado. Vamos botar uma rédea nesse trem, gente. Não vamos falar qualquer coisa, não. O que eu falo materializa. Ainda mais agora que a frequência do planeta mudou. A ressonância Schumann mudou. Quem não conhece o que é ressonância Schumann? Schumann, ele percebeu que o planeta vibrava uma energia vital. Olha que coisa linda. Vivo. Gaia é viva. Ela é viva. Ela vibrava a mesma frequência do meu coração. Só que mudou a frequência. Por isso que nós estamos mudando. E quanto mais consciência sobre nós mesmos, quanto mais capacidade que nós temos de nos auto-observar, não observar o outro, não olhar para o outro, ou falar mal do outro, ou achar o outro. Vamos nos olhar, vamos nos ver melhor. Aí a gente começa a entender. Dimensões, chegamos nas dimensões. Pois é, vocês estão vendo a escadinha aí, né, gente? É uma história longa, mas aí eu dei uma resumida para a gente poder depois assistir um vídeo. Mas essa é a primeira fase da palestra. Mês que vem vai ter. Vamos entrar na dimensão. Antes da primeira dimensão, existe a dimensão zero, que é apenas um ponto. Tá? A conexão entre dois pontos forma a primeira dimensão, que é uma reta. Nosso conceito de largura vem dessa conexão entre os pontos. O plano é a segunda dimensão. Para ser bidimensional, um objeto precisa de dois valores numéricos, conceito largura e comprimento, para ser situado, porque ele tem dois eixos. A terceira dimensão é o espaço, né? Então, para um objeto, isso significa ganhar profundidade. Então, eu tenho que se tornar tridimensional, ou seja, ser dono de três valores numéricos que o situem: largura, comprimento e profundidade. A quarta dimensão é a duração ou tempo. Essa quarta dimensão foi descoberta por Einstein, tá? Ela é a linha que leva cada ser quadridimensional, né? Como nós, seres humanos, no começo, bebê e depois envelhecendo. É a quarta dimensão, tá? A quinta dimensão é a última dimensão em que nós estamos com corpos.
Porque a quinta dimensão é o conjunto de todas essas dimensões. E é a última dimensão que nós temos um corpo. A partir da quinta dimensão, nós já começamos a ser etéreos. Pura energia. Dimensões, para vocês terem uma ideia, eu tenho a reta, a primeira dimensão, a segunda dimensão, o plano, a terceira dimensão, o cubo, a quarta dimensão, a projeção do cubo no tempo, e a quinta dimensão, a mistura de tudo isso, que é a última dimensão em que nós vamos ter o corpo. Gente, isso não é romanceado, tá? A mudança dimensional é é um choque profundo. É uma morte profunda. Eu tive uma descrição, eu pesquisando, né, cheguei até uma canalização que foi feita de um ser, falando exatamente como que foi para ele sair da quarta dimensão e ir para a quinta dimensão. É apavorante. Óbvio, porque nós não conseguimos ainda nem viver na quarta dimensão direito, que dirá na quinta. Quer dizer, nós não nos aceitamos, nós não percebemos as mudanças que o tempo traz para nós. Meu pai dizia assim, nossa, olhei no espelho e me vi velho, mas por dentro eu estava novo. Nós nos abandonamos, não nos percebemos. Então, quando esse ser descreveu como era a passagem, ele disse, de repente, tudo virou um clarão. Nada existia à minha volta. O que era a casa onde eu estava foi derretendo, desaparecendo, e só a luz tomou o lugar. Só que depois da luz, eu tive que passar pelo portal. E esse portal é uma escuridão profunda. Tive 3 dias imersos numa escuridão e num isolamento e numa solidão profunda. Como o útero de um bebê. O útero é escuro, mas nós nascemos. Esses portais são assim. Então, vamos aproveitar que estamos aqui na 3D, né? Aprender a lidar com a 3D, aprender a lidar com esse ser que é multidimensional, começar a exercitar melhor os 2 lóbulos cerebrais, criar uma inteligência emocional capaz de não nos afundar a qualquer problema que nós tenhamos. Porque, gente, querendo ou não, a gente tem que aprender a viver. E como é que um bebê aprende a caminhar? Caindo. A doença não é um mal, ela é um sinal de que a gente precisa trazer um pouco mais de consciência para esse conjunto de perfeição. Tudo o que nós precisamos está dentro. O intestino, só o intestino produz mais de 30 antibióticos. Todos os remédios nós já temos, mas nós não sabemos. Precisamos começar a conhecer a 3D antes de passar para 4D, 5D. Aí a gente vai mostrar aqui um vídeo rápido, quinta dimensão, salto quântico da humanidade. E tá aqui, eu vou só tirar aqui, como meu amigo me ensinou. Aqui. Criar a partir da quinta dimensão não tem nada a ver com ir a lugar nenhum para conseguir o que quer que seja. Porque se você combinar uma clara intenção, ou seja, um padrão de ondas cerebrais coerentes, com um padrão de ondas coerentes no seu coração... Pode apagar um pouquinho a luz, esse vídeo está com baixa definição. Pensamentos emitem ondas elétricas e emoção emite ondas magnéticas. O magnetismo gerado na região cardíaca transforma-se em energia, e a sua intenção é conduzida por esta energia. E agora você está, como uma antena de rádio, transmitindo uma nova assinatura energética para o campo quântico. Se você fizer isso da maneira adequada e entender os mecanismos de como isso funciona, você não precisa ir a lugar nenhum para conseguir o que você quer. Você está, na verdade, colapsando o espaço-tempo e atraindo a experiência para você. Você é um vórtex, e quando há compatibilidade vibracional entre a sua energia e aquele potencial que já existe no campo quântico,
É como se você estivesse girando o botão sintonizador do seu rádio. E quando você sintoniza perfeitamente, se você continuar sintonizado nessa frequência por um certo período de tempo, você não precisa ir a lugar nenhum para conseguir as coisas. O novo emprego encontrará você. A sua nova casa encontrará você. O novo relacionamento encontrará você. Porque agora você é um vórtice de energia que está atraindo todas as experiências para você. Assim, se você estiver verdadeiramente no processo criativo, ou seja, quando você se esquecer de você mesmo e se transformar em ninguém, em nada, em nenhum lugar e atemporal, agora você é consciência pura. E no momento em que você chega a este estado gracioso, elegante, generoso, onde todas as possibilidades existem, você cumpriu a sua principal tarefa. Chegar lá é o seu trabalho. A maioria das pessoas cria a própria realidade a partir da terceira dimensão, ou seja, matéria tentando mudar matéria. Por exemplo, se eu quiser um trabalho melhor, eu tenho que me submeter a dezenas de entrevistas e talvez eu consiga um trabalho, mas pode não ser o ideal, além de levar muito tempo. Se eu quiser um novo relacionamento, posso ficar conectado aos sites de relacionamento na internet e talvez eu encontre alguém compatível com as minhas expectativas. Mas isso também levará muito tempo. Porque realidade no tempo é a gente se movendo através do espaço. E nesta dimensão existe muito mais espaço do que qualquer outra coisa. E nós só experimentamos o tempo quando movemos alguma matéria através do espaço. É assim que as pessoas criam. Elas compram a casa pelo sistema financeiro e ficam pagando por ela o resto da vida. Quando as pessoas aprenderem a tirar a atenção dos objetos, da matéria, da partícula, e emanarem energia através do espaço e a prestarem atenção a nada, no momento em que elas abrem o seu foco, de repente as ondas cerebrais começam a mudar para alfa, onde a imaginação começa a ficar mais real. As ondas cerebrais ficam muito mais coerentes. Quando a gente está estressado, a gente está pensando em controlar alguém ou alguma coisa, e nossa atenção está constantemente alternando de uma coisa para outra. E estas coisas têm conexões neurológicas em diferentes partes do nosso cérebro. Então as ondas ficam muito incoerentes. Mas no momento em que expandimos o nosso foco, o cérebro começa a se adaptar. Diferentes áreas do nosso cérebro começam a se unificar, a sincronizar, e aquilo que sincroniza no cérebro fica ligado. Assim, se seu cérebro está coerente, você está coerente. Quando seu cérebro está incoerente, você está incoerente. Nós medimos esse fenômeno milhares de vezes. Nós vimos enormes áreas do cérebro sendo sincronizadas, do lado direito do cérebro conversando com o esquerdo e a parte frontal comunicando-se com a parte de trás, e vimos então essa atividade acontecendo em tempo real. E nós olhamos para o rosto da pessoa que está sendo monitorada e vemos lágrimas de felicidade e contentamento rolando pela sua face. Neste momento ela está se sentindo completa e unificada com o todo. É neste momento que a mágica acontece. Neste momento, o sistema nervoso, que é o supercondutor da consciência, está baixando informações diretamente do campo quântico. Isso é criar a partir da quinta dimensão. Ok. Aí eu vou só colocar mais um videozinho aqui, para vocês poderem entender por que esse Joey fala que é sermos nada, imaginarmos nada. O que significa isso? E aí eu vou colocar um outro vídeo, rapidamente. The first question. You have said that there are no goals in life, no purpose, and yet we are all here with enlightenment as
as our goal. Please speak on this. If you are here with enlightenment as your goal, you cannot be here. Physically you may appear to be here, but you cannot be with me. The goal is in the future. I am here, and a mind which is goal-oriented is bound to be in the future. We will never meet. I know you are here to attain something. That's why you are missing it. I am here to persuade you to drop the very idea of attaining anything whatsoever. Enlightenment, moksha, nirvana, God included. If you drop this goal-oriented mind, and there is none other than goal-oriented mind, there is no other mind. If you drop it, you are enlightened. Enlightenment is not a search, it is a realization. It is not a goal, it is the very nature of life itself. As life is, it is enlightened. It needs nothing to be added, to be improved. Life is perfect. It is not moving from imperfection to perfection. It is moving from perfection to perfection. You are here to attain something that is functioning as a barrier. Just be here. Forget about any purpose. Life cannot have any purpose. Life is the purpose. How it can have any other purpose? Otherwise you will be in an infinite regress. And that purpose will have another purpose. And that another purpose will have another purpose. Life has no purpose, and that's why it is so beautiful. Hindus have called it Leela, a play. It is not even a game. Now in the West, the word game has become very, very important. Hundreds of books have been published within 2-3 years with the title Game, the master game, the ultimate game, the game people play, and so on and so forth. But there is a difference between game and play. Hindus have called it play, not game, because even a game has something as a purpose, a result to be attained, victory to be achieved. The opponent has to be conquered. Then a play becomes a game. Then it becomes serious. Grown-ups play games. Children only play. Just the very activity is enough unto itself. It has an intrinsic end. There is no goal added to it. Life is a Leela. It is a play. And the moment you are ready to play, you are enlightened. Try to understand from some other dimension. You are already that which you are trying to be. The more you try, the more you will miss. You leave all effort. You simply accept yourself
You just be that. Suddenly it is there. It has always been there. But you were seeking so seriously. That was the only cause of missing it. You are here to attain something, enlightenment, samadhi, satori, or something. To me, all those words are nonsense. Because they again give you a new line of desire. They again open a door of desire. In the world you desire money, power, prestige. Then you get fed up with it. When you see the whole thing is just rubbish. Even if you get, you are defeated. If you don't get, you are defeated. Then you come to feel that this whole thing is nonsense. Now suddenly you start playing new games. Enlightenment, meditation, yoga, God, the other world, the other source. Again, the mind is at ease. A new world of desires has opened. Now you will be after these goals. And money is not so elusive as meditation. This world, at least, is solid. That soul, that world, the other world, is absolutely fantastic. Now you are in a deeper ditch than before. With the first you could realize that it is useless. With the second, now it will take millions of lives to realize that this too is useless. When one person comes to discover that all goals are useless, with no exception, all goals are useless, then there is nothing to do. One just has to be. One relaxes. And one relaxes so totally because there is nothing to do, there is no tension. Suddenly your boundaries melt as snow melting in the morning sun. With nothing to do, you disappear. The ego disappears. With nothing to do, nothing to be, nothing to achieve. Who you will be, the whole identity, evaporates. This is enlightenment. Then you start a totally different way of life. You start being playful. You start being alive moment to moment. Nowhere to go. Whatsoever the life gives, you accept it with deep gratitude. Grace happens to you. This is what I'm called, to become a God. The moment you start playing, living in the moment, you have become a God. I'm here to persuade you that you are already gods. You may be here to become gods. That's your trip. I'm not concerned with it. I know what I'm here for. Just to persuade you to look at your own face once again. To search within and not to go without searching for something which doesn't exist. Life is a purposeless play. Play of infinite forces. Beautiful if you don't have an achiever's mind. Ugly if you have ambition to become something, to be something, to do something. Relax. Drop the future completely. Only this moment exists.
And this moment is eternity. And only this life is all that is there. Don't think of the other soul. Just the other day I was telling the Chinese allegory. The man returned from the middle of the river. Why he returned from the middle of the river? Because there is no other source. This is the only source. And why he started laughing? Because he suddenly realized he himself is the Buddha, whom he has been seeking. Zen masters teach to their disciples that meditating, if you someday come across Buddha, kill him immediately. Don't spare a single moment. Kill him immediately. Otherwise he will lead you astray. They are right. While you are meditating, Krishna comes with his flute. It's so beautiful. Again you are dreaming. Again you are caught in a dream and desire. And Jesus comes. And you are caught in the web of the mind. It is a spider's web. And then Buddha comes. And you forget yourself. The Zen master said, kill the Buddha immediately. Clear the way. Don't allow anything else to be there. That is, don't allow any goal to be there. Just be total, alone, in your absolute purity. This is enlightenment. I should repeat, because I know you will forget and forget and forget. You are already that which you are seeking. Let this will be the basic mantra. If you can understand this mantra, you have understood all. Give it a try. To those you have been given, too many lives you have already given to them. Now try to live moment to moment, as if there is no future. In the beginning it will be only as if. But by and by you will become aware that that as if is the only reality. In the beginning it may be just like acting. Soon you will realize that that acting is the only reality. You have come to the goal, but I won't allow you to remain with the goal. If you don't escape me, the goal is bound to drop. Just hang around a little more, and the goal is bound to drop. Either I can be here with you or the goal. You have to choose. Bem, deu para vocês entenderem um pouquinho, né? O presente, gente, é a única coisa que nós temos. Por isso que ele é um presente. O passado é um aprisionamento de lembranças e o futuro também não existe. O momento é agora. Tomemos conhecimento disso e nos relacionemos cada vez mais com nós mesmos. Possamos trazer para dentro de nós a consciência plena de que somos perfeitos e eternos. E aí, como nosso mestre ali, mestre maravilhoso, fala, aí a gente brinca.